Então vamos falar genericamente de posições de anteflexão. Anteflexão, flexão à frente. Inclusive acertando a nomenclatura, que isso tem um pouco de diferença da educação física, é o seguinte: normalmente você vai encontrar um termo que é mais utilizado em anatomia e educação física, você vai falar em anteflexão, que é a flexão da coluna à frente, e o termo extensão, que é a flexão da coluna para trás. Então não está errado, inclusive a nomenclatura oficial é você chamar de extensão, você conhece a nomenclatura, né? Extensão, isso confunde um pouco, se é um profissional de anatomia ou se é um profissional de educação física ou das ciências médicas, ele vai sempre falar extensão como sendo flexão da coluna para trás. Isso cria um problema seríssimo no Simply Yoga, porque extensão, para a gente é outra coisa. Extensão é estender, jamais para trás. Retroflexão, a gente, até já falei o termo, coluna para trás a gente chama de retroflexão. Falando da nomenclatura para entender direitinho, porque vocês têm que entender que o termo extensão é um termo correto, não é necessário você corrigir as outras pessoas que estiverem usando o termo extensão para retroflexão. Mas no yoga é importante que as flexões da coluna para trás você chame de retroflexão, não de extensão. Até se você é um profissional de educação física, pelo seguinte: a gente pode pedir para você fazer uma extensão ou uma retroflexão, um asana. Então você está fazendo uma certa posição e a gente fala, agora faço uma extensão da coluna, ou agora faço uma retroflexão da coluna. Para o yoga são duas coisas diferentes. Então, não que esteja errado, mas eu pediria carinhosamente, né, até para quem já é formado em educação física, que em se tratando de yoga, utilizasse o termo retroflexão para falar das flexões para trás da coluna, e o termo extensão, no sentido até mais popular, de extensão mesmo, do braço, da perna, do próprio tronco. Tem muitas posições que a gente traciona, né? É quase como uma tradução também de tração, extensão. E eu creio que um dos motivos que essa nomenclatura colocou é o seguinte: exceção da ginástica olímpica, você pode reparar que quase sempre que tem flexão da coluna para trás, fora do yoga, é uma coisa mais ou menos até aqui só, né? Então a pessoa faz uma anteflexão, aí depois ela faz uma flexão para trás, né? Aí faz sentido chamar de extensão. No caso do yoga, a nossa extensão para trás e vai indo, né? E vai até o solo algumas pessoas. Então é realmente uma retroflexão. Não é? É bem mais que uma extensão. Normalmente, quando você para aqui, até se confunde, né? Mas no nosso caso, você vai até mais. E a aula hoje é de anteflexão, não retro. Mas, como eu estava fazendo a retro, eu fui um pouquinho, né? Teve o pessoal que mas vale a pena chamar a atenção que as retroflexões é uma das poucas coisas que é fácil a pessoa se machucar no yoga. Então, se você faz retroflexões, não faz anteflexões, ou se faz retroflexões mal feitas, é uma das poucas coisas no yoga onde você pode se machucar. Por isso que a gente primeiro falou de equilíbrio, primeiro a gente vai falar de anteflexão, a gente vai falar de torção, só depois a gente vai entrar nas retroflexões. Se é uma pessoa que não pratica há muito tempo, se você próprio não pratica há muito tempo, ou seus alunos, siga mais as retroflexões que a gente já ensinou na montagem de uma prática para iniciantes ou naquela série preparatória. A gente deu várias explicações. As retroflexões que a gente já explicou, ou se você tem uma vivência de prática, você vai já passando para os seus alunos e usando mais. As que você nunca chegou a ter experiência de prática, etc. e tal, não vai pegando do livro aqui das 108 famílias de asanas, somente você que é mais novo não pratica, algum exercício aqui de retroflexão e começar a fazer todo dia, usar muito em aula, se você não teve a vivência. Tá? Vira e mexe, você vê professor de yoga que não teve esse cuidado, né? Ou algum aluno começou a praticar em academia sentindo a região lombar. Já viu alguém reclamando de dor na região lombar? Então vou avisar uma coisa, isso não é normal, tá certo?
Não é normal e não é esperado que você sinta dor na lombar praticando yoga. Aliás, não é esperado que você sinta nenhum tipo de dor. Entrando na parte de anteflexão. Anteflexão é um asana importantíssimo para o yoga. Talvez um dos mais, porque você lembra do conceito de Kundaliniasana? Então, quais são os asanas que são classificados como Kundaliniasana? Vamos lá, quero ouvir. Quais são? Anteflexão e torção. Então, as anteflexões, principalmente sentada, e as torções, então, é o mais importante do yoga. Curiosamente, até as posições mais simples no yoga, às vezes são mais importantes, né? Essas duas posições que eu fiz, rapidinho, né? Vamos ver se o pessoal está ligado. Quais os nomes das duas posições que eu fiz? Paschimottanasana e Matsyendrasana. Exato. Paschimottanasana e Matsyendrasana são dois dos asanas mais importantes do yoga, são extremamente simples, né? Muitos dos asanas mais complexos, na verdade, é uma preparação para você fazer com conforto os asanas mais simples. Então a gente prepara a pessoa para ela fazer algo muito superior, para quando ela for fazer o que interessa mesmo, ela fazer com a permanência, com a performance apropriada, que é o mais simples durante muito tempo que vai colocar. Em prática avançada de yoga, você pode pegar e ficar em Paschimottanasana durante 20 minutos, não é nada exagerado, 30 minutos em Paschimottanasana, uma prática mais avançada. Para isso, é claro, tem que ter todo o preparo antes, né? Você não vai tentar fazer isso, senão não vai ser confortável. E as anteflexões, já a flexão é a coisa mais importante para o yoga, não há mais, mas é uma das muito importantes. E tem que ser bem treinada pelo seguinte, a gente tem que achar um meio termo, que ao mesmo tempo que no yoga você não precisa ser um super demonstrador, né, porque aí vira ginástica olímpica, ou vira faquirismo, ou vira malabarismo, ou vira Cirque du Soleil, né? E eu não sou do ambiente, né, mas eu conheço pessoal que era do ambiente de circo, e ele me contava que as pessoas lá não são todos iluminados. Muito pelo contrário. Tem também esses monte de problemas com esse tipo. O que você deduz daí? Que aquele pessoal que você vê do circo da China, do Cirque du Soleil, que faz asanas de yoga, assim, tem um domínio corporal absurdo, né? Não necessariamente, em se tratando de yoga, eles alcançaram patamar algum. Então, não é você ter assim, um desempenho corporal que necessariamente vai produzir os efeitos que o yoga quer produzir. Então, não vamos cair para esse lado, né, do virtuosismo desnecessário. Mas também tem a contrapartida. Para não cair para esse lado, que algumas pessoas extrapolam para esse lado, o ser humano quer puxar para corrigir e vai para o outro lado. Fala, não importa, asana não tem importância, não importa na verdade como você faz a posição, importa a sua intenção, que yoga é só... Não, também não é por aí. Porque se você não faz com um certo nível de performance, descaracteriza a posição. Então, se você vai fazer uma anteflexão, um pé, você não precisa fazer que passe a cabeça por debaixo da perna, como algumas pessoas fazem, né, e olhem para o outro lado. Que você foi além do que precisa para o yoga. Mas você vai fazer o Paschimottanasana e você faz ele só aqui, tá, ok? Que é muito comum, principalmente quem fazia corrida, maratona, ou jogava futebol, vai fazer o Paschimottanasana, consegue fazer aqui só. Já tive aluno que a primeira vez que ele fez Paschimottanasana, é sério, a inclinação é para trás. Né? Que fica por aqui ou fica por aqui é extremamente comum. Inclusive, mesmo você que é instrutor ou que está se preparando para ser instrutor, você vai fazer o Paschimottanasana e para aqui, não se preocupa. Isso é super normal começar. O meu professor, o André, quando ele começou aqui. Tá certo? Isso o treinamento vai. Mas o que acontece? Você não precisa passar. Mas se você também não tem um certo desempenho, né? Se você não consegue efetivamente completar o asana, não dá para você acreditar que ele possa ter o mesmo efeito, tá? Corporal. Vocês acham que você ficar 20 minutos nessa posição e ficar 20 minutos nessa posição, é claro que o efeito corporal de atuação do yoga vai ser diferente mesmo. Então também não vamos se ser condescendentes demais de você achar que você não tem que conquistar minimamente as posições e fazer os seus alunos conquistarem.
tem que conquistar sim, não tem desculpa, porque se você praticar, tá certo? Muda, e muda muito rápido. Em poucos anos de prática, mesmo a pessoa que estava lá naquele primeiro patamar, em poucos anos de prática bem feita, ela consegue completar o asana até bem perto da posição final. Isso é necessário para que o asana produza o efeito interno. Lembra que o asana, muito mais do que a aparência externa, é o efeito interno de transformação que ele está produzindo no seu corpo? Você põe o corpo numa situação inusitada para o organismo. Quer dizer, quando o ser humano foi projetado, né, ninguém imaginou que ele ia pegar, se dobrar pela metade, né, e ficar um tempão lá, acoplando respiratórios, coisas desse tipo. Uma situação nova para o corpo. E o yoga descobriu que essas situações novas trabalham energias do corpo, despertam uma série de capacidades e ajudam em outras coisas do yoga. E para esses fenômenos acontecerem, você tem que de fato conseguir executar. Então, se você começa a extrapolar para o outro lado, né, você vê o aluno que fica Paschimottanasana retinho. Você fala, não se preocupa, na verdade, não é importante você conseguir chegar à posição. Você não está sendo totalmente sincero com ele. Tá, ok? O que você poderia falar que seria sincero é o seguinte: yoga não é só asana. Então, mesmo que você nunca faça o Paschimottanasana, que tem um problema genético ou tem um problema de saúde, que a pessoa não pode sequer treinar a posição, você pode falar para ela que ela pode fazer um bom trabalho no yoga sem usar o Paschimottanasana. Então vamos tentar trabalhar outros asanas, ou nem vamos trabalhar asana. Vamos tentar fazer um trabalho de desenvolvimento desse aluno, trabalhando só pranayama, meditação e yoga nidra, e tentar usar outras coisas para conseguir colocar. Mas se é uma prática de asana, você tem que fazer a pessoa entender que é esperado sim que ela vá se desenvolvendo para ter o efeito do asana. Qual a melhor forma de começar a treinar antreflexões? Se você começa direto com as posições sentadas, vai ter muita gente, vai ter muitos problemas, porque o que acontece? É muito comum, pensando no praticante mais iniciante, que ele vai fazer o Paschimottanasana e se ele realmente relaxar o corpo, a gravidade não está ajudando ainda, que ele vai para trás, não tem muito efeito. E a melhor forma de se desenvolver, isso vale para as antreflexões, vale para outras categorias de asanas também, é se você consegue fazer com o corpo totalmente, o mais possível, relaxado. Então, quais são as duas coisas que você precisa colocar? A primeira é regularidade, que sem regularidade nada funciona. Então, se você quer fazer aquilo, se você não estiver fazendo toda semana, no mínimo, e preferencialmente todo dia, se você de fato quiser ter uma mudança do corpo mais perceptível, tem que ser todo dia. Então, a primeira coisa que tem que ser conquistada, já falei em outras aulas, não vou me repetir tanto, é a regularidade. Agora, acoplado à regularidade, você tem que, quando possível, né, para ter mais rápido, acoplar a permanência com o corpo relaxado. Então, é quase inútil, se não prejudicial, a pessoa, para desenvolver a reflexão, ela fazer essa posição aqui sentada, segurar as pernas ou segurar uma faixa, se puxar até o extremo, aí depois soltar a faixa e fazer esse treinamento todo dia. Realmente não sei se ela vai sequer conseguir se desenvolver com isso. É muito melhor ela fazer uma outra posição, mas que fique mais tempo com o corpo relaxado. E é fácil de perceber isso, né? Se você quer alongar um músculo e você está contraindo, está com a musculatura tensa, você está, na verdade, fazendo um trabalho contrário. E o motivo que você precisa estar com o corpo relaxado é para o corpo assimilar a solicitação sobre aquele músculo. Então vamos entender o seguinte: a nossa coluna vertebral, as nossas células, ela tem uma certa estrutura que é o teu limite genético, mas da sua vida, da capacidade. Então você faz, tudo bem, tem às vezes alguns bloqueios mentais também. Às vezes a pessoa na verdade podia ir bem mais e não sabia. Então às vezes tem um salto de evolução que é só que você descobre como usar melhor o seu corpo. Mas deixando essa possibilidade de fora, falando de mudança mesmo, só até comento lá no livro, você acha que ficando aqui 1 minuto, tentando esticar o músculo, aí depois eu paro de fazer exercício, o meu corpo mudou? Você acha que eu tenho um corpo diferente do que eu tinha 1 minuto atrás? Claro que não.
Não dá para mudar o corpo em 1 minuto. Então, por que fazendo a prática ele vai mudar? Porque se dando essa solicitação constante, né, o corpo sente que aquela região está sendo mais solicitada, ele vai se arrumando internamente para te capacitar a fazer aquilo. Então, quando você está fazendo o asana totalmente relaxado, ainda que seja uma solicitação pequena no músculo, o único input que seu corpo está recebendo durante aqueles 2 minutos, que é o seguinte: aqui está um gargalo. Não precisa estar doendo, não precisa ser muita coisa, mas o resto do corpo tem que estar relaxado. Porque você está dando dúzias de estímulos para o corpo ao mesmo tempo, você está sentindo o braço aqui puxando a faixa, você está sentindo o músculo aqui, etc e tal. Você deixa a inteligência corporal intrínseca da natureza totalmente bagunçada, fala: o que esse cara quer afinal? Ele está querendo desenvolver força no braço, ou está precisando desenvolver força aqui? O que está acontecendo aqui? Que na verdade é uma organização das células. Sim, né? Então, você precisa mexer com elas, então você precisa dar uma mensagem clara para elas, né? Inclusive, ainda bem que está sendo gravado, o capítulo lá que eu faço de mensagem biológica, acabei de descobrir, dava para explicar um pouquinho melhor. Falando que tem que dar uma mensagem clara. Também tem a questão de, se você forçar muito, você vai lesionar a musculatura, né? Ainda corre o risco de lesionar e ter um efeito contrário, de criar lesões internas que acabam contraindo mais. Então, se você está sentindo uma atuação do asana, ele está atuando. Você não precisa estar sentindo muito, não precisa estar doendo, não precisa estar sentindo puxar muito. Se você sentiu, por mais sutil que seja, quer dizer que o seu corpo sentiu. Ele vai se ajustar. Tá legal? Por isso que para começar a treinar as anterflexões, os 2 asanas que a gente dá sempre não é nenhuma posição sentada. Óbvio que você pode usar na sua aula, praticar com os praticantes, mas o básico, né? Você vai dar mais preferência para praticantes mais novos nas posições em pé. E a melhor e a mais simples de todas é o Pada Hastasana. Pada, como escrever o nome? Como você faz para guardar os acentos do sânscrito, que é uma bagunça? É só lembrar de falar certo. Então, de vez em quando, você fala Pada, aí você já sabe que tem um aqui, se eu não me engano. Depois verifica no livro. Pada Hastasana. Pada é pé, o apoio. Hasta. Hastasana. Pada. Então, Pada é pé, apoio. Hasta é mão. Acho que pode ser braço também, mas para não me confundir, mão ou braço. E asana, posição corporal. Então é a posição para que você simplesmente leva as mãos até os pés. Qual a forma de você treinar e ensinar o Pada Hastasana? Se a pessoa não domina a anterflexão, essa posição também pode ser extremamente desconfortável. Mas aí também paciência, que eu pelo menos não tenho um outro preparatório mais simples do que esse. Se depois alguém tiver algum, me conta. Porque mesmo esse não sendo tão confortável, ainda é o melhor que eu consegui achar até agora. Mas o que você pode fazer, se a pessoa tiver muita dificuldade, é pedir para ela primeiro ficar durante algum tempo fazendo a variação que a gente chama de Sukha Pada Hastasana, que é com as mãos segurando e ajudando a travar a descida. Porque se a pessoa solta o corpo direto, se é uma pessoa que tem dificuldade, ela não está soltando na verdade, que a posição já é de cara muito incômoda. Então você primeiro pede, ou dá algumas vezes esse asana, ou na mesma aula, deixa um pouco aqui, passa para o outro, ou para essa pessoa só faz aqui, para ele primeiro conseguir acostumar a soltar o corpo de uma forma um pouquinho mais confortável. 2 coisinhas para você tentar ensinar. Se ele conseguir colocar o corpo de forma que o braço forme como uma alavanca, é melhor ainda, né? Dependendo da roupa, essa calça escorrega muito, mas você também pode fazer essa posição de forma que você não tenha que fazer tanta força. Porque se você pede para a pessoa fazer isso, observa que ela está assim, com o cotovelo flexionado, já não é muito bom. O ideal é ela tentar conseguir achar uma posição que ela fique com o cotovelo estendido, se a anatomia dela permitir, que ela relaxe o corpo. Se não der, paciência, mas isso depende da anatomia da pessoa.
E enquanto ela está fazendo essa variação mais simples, lembrar de observar o pescoço e a região cervical. Então, vamos fazer a variação Sukha Padahastasa. Apoie as mãos nas pernas e procure descontrair ao máximo, tentando se encaixar na posição. A pessoa fica aqui. Eles acham que está errado aqui. O pescoço está muito duro. O braço flexionado nem sempre é erro, porque às vezes a pessoa ela não conseguiria estender o braço, às vezes não encaixa direitinho de acordo com as proporções do corpo da pessoa, mas o pescoço não tem desculpa. Você está fazendo ácido de flexão aqui, se ela realmente estiver soltando, ainda que não tenha flexão nenhuma quase, a cabeça cai, não tem como, tá certo? Não tem como. Inclusive, aí não depende nem de anatomia, facilidade, dificuldade da pessoa. Aí, se ele está mantendo essa região toda aqui contraída, muito provavelmente essa tensão está indo para o resto do corpo também. Tá? Saindo da variação Sukha, né? A variação Sukha lembra que Sukha a gente faz o mnemônico com açúcar, que é a posição mais fácil, é a variação mais fácil. Aí você vai para a variação Ardha, que começa a arder. Mas que não é para arder. Eu precisava achar mnemônicos melhores, porque não é para arder nunca, né? Mas enfim. Mas paga bem, para memorizar. Para memorizar funciona. É metade. A tradução literal é o asana pela metade. Que você vai tirar as mãos e vai deixar o corpo solto. Então, para algumas pessoas, o Ardha Padahastasana é aqui. Para outras é aqui. Isso depende da pessoa. Tá? Mas para foto, né, assim, a definição formal do Ardha Padahastasana é aqui, né? As mãos chegaram até o solo. Esse seria um Ardha Padahastasana, as mãos tocando o solo. A variação completa do Padahastasana é quando você consegue colocar o tronco nas pernas, não a cabeça. Para algumas escolas, já vi gente executando assim, eu não vou dizer que está errado, que ele tenta tocar a cabeça nas pernas, né? Só que eu gosto mais de ensinar o tronco, porque trabalha melhor a antiflexão, né? Então, a variação completa do Padahastasana é quando você aproxima o tronco. Obviamente, se a pessoa não domina a variação, que, colocando aqui os nomes para a gente aproveitar e revisar a nomenclatura, é Raja. Então, esse pessoal está afiado. Qual você acha que é a forma que você tem que treinar para conquistar o Raja Padahastasana? Chegar e colocar o tronco das pernas. O que você acha que tem que treinar? Quais variações? Só Sukha. Desculpa, só Ardha. Só essa daqui. Porque se você treinar sempre com a mão segurando aqui, isso é um artifício para as pessoas que têm mais dificuldade de conseguir se soltar. Não vai funcionar. Se você treinar sempre isso daqui, você não precisa se preocupar em fazer um treinamento especial para o Raja. Se você simplesmente soltar o corpo, o dia que você resolver tentar segurar atrás das suas pernas e aproximar, você vê que ele encosta. Então não é necessário você fazer permanência, ou ensinar permanência, que a pessoa fique puxando a perna. É totalmente desnecessário isso. Né? De vez em quando você até pode dar na aula, você ter a permanência aqui relaxado, e para desfazer, inspirar ou expirar, para tentar aproximar um pouquinho mais. Expirar. Você até pode fazer a permanência em repouso e falar para a pessoa, antes de voltar, solte o ar, tente aproximar ao máximo e aí inspira retornando. É legal, ela vai um pouquinho mais. Eu só pediria para você não fazer isso toda a aula. Porque o que acontece? A gente tem que lembrar que as pessoas aprendem pelo exemplo. Se toda aula você faz uma permanência em repouso e no final manda puxar, daqui a 50 anos ou 100, qual a conclusão que as pessoas vão chegar? Que para você fazer o desenvolvimento precisa da puxada. Na verdade não precisa. Pelo menos da minha experiência pessoal com o meu próprio corpo, né?
e com os alunos não é necessário esse esforço final. Eu ainda preciso, para não falar a opinião de ninguém, eu próprio não tenho a minha formada, se isso realmente chega a ajudar um pouquinho. Às vezes eu acho que nem faz diferença alguma mesmo. Às vezes pode ser legal dar mais como um artifício didático, né? Que a pessoa vê que chegou mais perto do corpo, ela vê que se ela ficou primeiro relaxado e depois dessa puxada, ela chega bem mais longe do que puxar direto. Então a didática disso é ótima. Você pede para a pessoa fazer puxando, ou você pede para ela primeiro ficar relaxada e depois puxar, ficando um pouquinho em relaxamento, ela sempre vai conseguir se aproximar bem mais. Aí ela vai pegar mais ânimo para fazer a técnica direito. Mas o que eu peço para não dar sempre essa puxada, senão você está condicionando o aluno a ele achar que a asana da yoga, você primeiro tem que fazer relaxado e no final dar uma puxada final. Não tem essa regra. Você pode fazer isso, mas não é uma regra que você tem que fazer sempre. Claros? Talvez não seja quando toda vez que a gente inspira, a gente relaxa mais e a gente consegue um pouco mais. Na verdade, você tem que ir um pouco mais, mas não pelo esforço, pelo relaxamento. O motivo que a gente pede para relaxar mais na inspiração, sua pergunta foi super importante, eu quero todo mundo falando mais aqui, está todo mundo muito quieto hoje, é o seguinte, existe no nosso organismo uma relação entre o sistema que cuida da descontração, que eu me esqueci o nome agora, nervo vago, se eu não me engano. Faltou aula do anatomia semana passada. Mas no nosso organismo a gente tem alguns sistemas, que eu não vou falar o nome para não correr o risco de falar errado, tem alguns sistemas que são responsáveis pelas contrações e pela ação, e tem a parte do nosso sistema nervoso que é relacionado à parte de descontração muscular. São sistemas independentes que o corpo trabalha contrabalançando os dois o tempo inteiro. A expiração está sempre associada a essa parte do sistema neurológico da descontração. Então, naturalmente, quando você faz uma expiração, ou quando você faz uma expiração mais longa, o corpo naturalmente já tende a se descontrair. Então a gente procura reforçar isso com a mentalização. Então você fala, sempre que expirar, procure soltando o corpo, né, para ir descendo mais. Mas a locução tem que deixar claro que ele vai descendo mais porque está soltando mais. E não que a cada vez que você solte o ar, faça um esforço para descer mais. Porque aí é o que a gente não quer. A gente quer que ele desça a cada expiração, naturalmente o corpo vai soltando para te colocar, e não como um esforço. Tá? E qual ritmo respiratório é mais apropriado para esse processo de descontração? Ritmo respiratório. Quem não teve ritmo respiratório ainda, mas quem já teve 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0, 0? 1, 0, 2, 0. Ah, tá. 1, 0, 2, 0 é uma coisa. 1, 2 é outra coisa. Inspira durante um tempo, não faz retenção com ar nos pulmões, solta no dobro e não precisa fazer retenção sem ar. Para quem não se recorda, isso são as 4 fases da respiração. Agora, o que importa mesmo, na verdade, é que esse tempo aqui seja menor do que esse daqui, né? Que o tempo de soltar o ar, na verdade, pode ser qualquer ritmo, ou simplesmente deixar a respiração livre, às vezes é melhor para o iniciante, ou se o objetivo é a descontração, isso não tem a ver só com a reflexão, fazer com que o tempo de soltar o ar seja igual ou maior ao tempo da inspiração. Isso naturalmente ajuda a conduzir a um estado de maior descontração muscular. Então, treinando simplesmente o corpo solto, né? De vez em quando é legal treinar o corpo solto, então de vez em quando, não precisa ser toda a aula, aí pede, depois que ele fez a descontração, ele soltar o ar, ir até o ponto máximo, aí puxando, reter sem ar, enquanto puder, no ponto máximo dele,
aí depois inspirar para retornar do Padahastasana. Tá ok? Um treinamento, algumas variações que podem ajudar a acelerar um pouco o desenvolvimento é o seguinte: enquanto a pessoa está fazendo a permanência do Padahastasana, descobri que a calça que eu usei hoje talvez não seja ideal para isso. Uma roupa bem justinha. Toda grudada no corpo. É o seguinte, enquanto você está fazendo o asana, pedir para ele flexionar um dos joelhos. Com essa calça talvez não seja possível perceber, mas enquanto você está aqui na posição, se você flexiona um dos joelhos, deixa o outro estendido e permite que seja feita aqui uma quebra de quadris, você intensifica bastante a extensão numa das pernas, mas sem ser uma forma que vá além da sua capacidade, sem ter que fazer força. Você continua com o corpo relaxado. Você continua com o corpo relaxado, mas naturalmente isso estende um pouco mais. Então você simplesmente pede para a pessoa, mantenha o joelho estendido e flexione o outro. Pronto. Nessa hora os quadris eles dão uma deslocada. Pode deixar deslocar, inclusive precisa de se deslocar um pouco para fazer ter uma posição mais forte. Depois compensa. Fica outro tempo compensando. Outra variação de Padahastasana, quando você quiser intensificar um pouquinho o treinamento, mas nem todo mundo funciona, depende da sua articulação aqui dos ombros, é pedir para a pessoa entrelaçar os braços e tentar colocar para cima. Se a pessoa só consegue chegar com os braços aqui, eu não recomendo essa variação. Mas se ela conseguir que eles fiquem na vertical ou para um pouquinho para frente já, aí interessa, porque isso ajuda de uma forma bem interessante a colocar. A regra geral para você saber se vale a pena ou não usar a variação é o seguinte: a pessoa consegue sustentar aquela variação mantendo mais ou menos a descontração muscular ou precisa fazer força? Então, nesse caso, para sustentar descontraído, a gravidade aqui está puxando para trás, não interessa, tem que estar mais ou menos assim. Aí funciona. Tá ok? E sem exageros, né? Eu conheci uma pessoa que ia lá com o braço para frente, ele passava, tocava no chão. Isso não é absolutamente necessário para a prática da yoga, tá? Inclusive quando eu faço, eu não toco no chão, mas eu nem vou no meu limite, porque depois eu estou demonstrando, o pessoal acha que precisa. Então vamos fazer uma demonstração bem direitinha, né? Essa variação Sukha, né? A variação Ardha, a variação Raja e a variação Marra, de abrir a perna e passar por dentro, que está na postura. Eu vou fazer para não estimular os exageros. E as outras variações interessantes é flexionando uma perna. Pode até apoiar as mãos no solo para não ficar intenso demais, né? Porque essa posição totalmente solta, ou segurando aqui os cotovelos, fica bem intenso. Ou parando aqui, né? Descansando um pouco aqui. Foram essas que a gente fez, né? Não. Essa não tem nome, essa última variação. Quanto tempo é interessante ficar assim para quem está começando, para que comece a fazer um efeito? Eu deveria responder 2 minutos, né? Assim, é um número meio genérico que vai para uma parte das pessoas. É um tempo bom, só que eu sei que às vezes mesmo 2 minutos não é muito fácil, mas só para ter um ordem de grandeza, né? Agora, a regularidade é mais importante, então eu não gosto muito de falar esses 2 minutos, porque às vezes acaba tendo efeito contrário. A pessoa fala, quer dizer que se eu não ficar todo dia 2, 5 minutos na posição, não vai funcionar, então a pessoa nem começa. Na verdade não é assim. Se fizer todo dia, nem que seja 5 segundos, também já vai produzir um efeito no corpo. Então eu não gosto muito de falar que mínimo 30 segundos, 2 minutos, 5, porque a regularidade é mais importante. Mas só para a pessoa ter uma ordem de grandeza. De repente ela acha que 10 segundos já é muito tempo, ou acha que precisa 10 minutos. Não é nem tanto de um lado para o outro. Uma pessoa que está começando, que faz posições que fica 1, 2, 3, 5 minutos, para uma pessoa que está começando já é considerado um tempo assim muito bom para ela ficar
na permanência na posição depois que montou. Se não tem tempo para isso, ou não tem conforto suficiente, não tem problema algum. Pode ficar alguns segundos, que vai demorar um pouquinho mais, mas alguma coisa. Se você pelo menos conseguir descontrair o corpo totalmente, né? Se você descer e subir, né? For fazer em ritmo de ginástica de educação física, não vai adiantar. Mas se você chegar pelo menos, descontrair o corpo totalmente, levar a focalização da consciência para aquele ponto, conseguir pelo menos durante alguns instantes fazer aquela coisa bem feita mesmo, e faz um ciclo respiratório completo lá, alguma sementinha aí você já está colocando no seu corpo. É muito melhor, pela minha experiência pessoal, se você conseguir fazer todo dia um pouco, do que só deixar para treinar 2 vezes por semana quando você tem 5 minutos. Eu acho que todo dia é um tempo bem menor, mas com regularidade, se é algo que você quer evoluir mais rápido, vai funcionar melhor. Sim. E preferencialmente, antes que eu esqueça, de manhã. Porque isso contraria, não esquece a sua pergunta, por favor. A gente tende a, isso contraria um pouco a nossa bom senso às vezes, porque o que acontece? Experimente, se você não fez isso, começa a tentar fazer os mesmos asanas de manhã e à noite, para descobrir quais vocês têm mais facilidade de manhã, quais têm mais facilidade à noite. Isso às vezes depende do seu dia, às vezes não tem uma regra geral. De repente você fez algo aquele dia, que teve alguma coisa que você vai fazer à noite, ficou muito mais difícil ou muito mais fácil. Isso é bacana, que isso é yoga. Isso é yoga da mais alta qualidade, que é autoestudo, né? Autoconhecimento, é você usar o asana para aquele jogo de pergunta e resposta para descobrir mais sobre você mesmo. Então essas variações, essas nuances diárias, é isso que você tem que começar a curtir mais para saborear a prática de yoga. Então não interessa tanto se está 1, 2, 10 ou 20 centímetros do solo, mas você fazer num horário, um dia, ter uma reação do corpo, físico-emocional, e outro ter outra, pô, isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa que o yoga quer trabalhar. Parênteses à parte, genericamente falando, no caso da reflexão, é mais provável que à noite você consiga fazer uma reflexão bem melhor. Acho que vários aqui já perceberam isso, né? Uhum. Aí você pode chegar à conclusão que é melhor treinar à noite. Não. Porque o que acontece? Quando você está com o corpo mais aquecido, ou quando você já se movimentou todo o dia inteiro, tá? Na verdade, você já está mais apto para fazer o asana. Nesse aspecto, você consegue fazer melhor mesmo, isso é um fato. Só que lembra que a gente não quer bater nenhum recorde de eu consegui bater meu recorde de chegar perto do solo. A gente quer transformar o corpo. Então, de manhã, quando você acabou de acordar, que ele não teve ainda muitas solicitações e não está muito bagunçado, né? A mensagem biológica para o corpo, a solicitação é mais forte. Então, de manhã, mesmo quando eu estou aqui, pode ser que eu esteja gerando uma solicitação maior para o corpo do que à noite aqui. Né? À noite eu já estou até mais perto do solo, só que na verdade não interessa a que distância que você chega do solo. Interessa que você está pegando o seu músculo totalmente frio. A prática de yoga funciona melhor quando o corpo está totalmente frio, sem nenhum tipo de aquecimento ou estímulo prévio. Então é uma péssima ideia ficar fazendo corrida ou andar de bicicleta e fazer musculação, vou fazer a prática de yoga. Você até pode fazer, mas para se recuperar de algum abuso que você fez no seu corpo previamente. Mas se o objetivo é o desenvolvimento no yoga, você tem que pegar o corpo o mais clean possível em todos os aspectos para trabalhar. Pô, de manhã você estava dormindo, acordou, fez as suas crias, ou a sua meditação também, dependendo do estágio que você está. O teu corpo está zerado. Qualquer coisa que você fizer com ele, você vai poder ter uma boa percepção do que está acontecendo, vai ter um bom estímulo. Muitas vezes quando você faz uma prática de yoga à noite, a prática foi muito mais para recuperar o desgaste todo que você teve durante o dia, né? E emocional, físico, estresse, do que propriamente evolutivo. É evolutivo também, mas se você quisesse fazer uma classificação, né? As práticas à noite ajudam você a se recuperar do seu dia, né? E a prática de manhã, você não tem o que recuperar, aí é transformação mais pura mesmo. Agora, de novo, lembra que a regularidade é o mais importante. Teve uma época que eu fiquei durante uns 9 meses só praticando à noite.
O único horário que eu conseguia praticar era das 11 da noite até 1h30 da manhã. Foram muitos meses, né, que a minha prática pessoal era de noite. Inclusive era, de vez em quando, entre da meia-noite às 4. Alguém já ouviu falar que não pode praticar yoga da meia-noite às 4? Não? Que bom, nem devia ter falado, mas não tem, isso é um mito que está por aí, isso também não tem nada a ver. Era num horário que tem um livro aí que fala, né, que não deve, mas não tem a ver. Fechando os parênteses, então, fazer... E se você não faz sua prática inteira de manhã, mas tem alguma coisinha que você quer trabalhar melhor, você pode pegar e fazê-la de manhã. Tem que também desburocratizar um pouco o yoga, entendeu? Você não tem que necessariamente pegar, somente quando você está em época de vida meio agitada, achar que, não, praticar yoga tem que preparar todo o ambiente, fazer todo o ritual, entrar e ficar só nisso. Óbvio que isso é ideal. Mas, quando isso não é possível, quando você quiser fazer mais técnicas que o seu tempo e estilo de vida atual está permitindo, simplifica um pouco a coisa. Acordou de manhã, está fazendo as suas coisas, aproveita e já faz algumas crias, tá certo? Já faz como parte de rotina, pega e faz alguns asanas básicos, entra com uma permanência, pronto. Não substitui uma prática de yoga posterior, mas no mínimo ajuda a fazer uma manutenção do que você já conquistou e manter o corpo minimamente funcional. Quem que não tem tempo para, quando acorda, fazer pelo menos uma anteflexão e uma torção para cada lado? Vai me dizer que é problema de tempo? Não é. Oi? É, até uma latra. Aí, aos pouquinhos, você já está fazendo a prática inteira. Mas isso dá tempo, é só você se criar esse hábito. Né? Ou está escovando o dente, vai lá enquanto se troca, faz um pouquinho de básica, aí faz algumas contrações, pronto. Você já se criou uma rotina de já fazer algum conjunto de práticas de yoga toda manhã. Isso é fundamental. Só dúvida. Por exemplo, se você pega um dia e não faz o balanceamento dos asanas, treina só a reflexão, corre algum risco de prejudicar a coluna, ficar assim com tifose ou alguma coisa do tipo? Não. Você pode fazer bastante reflexão, mesmo que pratique muito tempo. Você tem que estar acompanhando no seu próprio corpo com a ajuda do professor, né? Mas especialmente anteflexão e torção, não tem problema algum você fazer bem mais do que os outros. Até porque lembra do critério de balanceamento que a gente usa, que é um pouquinho sofisticado, na verdade são vários critérios. Lembra que no critério de balanceamento é uma coisa mais ou menos desse tipo. O critério de balanceamento pode ser fazer só torção e deflexão, ou pode ser torção e deflexão reto. Esse não tem problema algum. Agora, o que fica difícil falar genericamente é o seguinte: quando você está fazendo, ia mostrar vamos fazer o Padahastasa mesmo, vai ficar mais fácil para o Marcos filmar. Presta atenção aqui na minha região cervical, vou fazer até bem bonitinho. Eu vou fazer uma anteflexão aqui, tá? Então, eu estou fazendo uma anteflexão e voltei. Ela foi bem distribuída pela coluna toda, não foi só aqui nos ombros. Eu acho que eu estava com essa região, não estava encurvada, né? Como que fazendo essa reflexão eu ia ficar encurvado se eu não encurvei? Mas isso com relação, por exemplo, a alunos iniciantes, Aí, por isso que tem que eu não gosto muito dessas respostas genéricas, porque se a pessoa fica só treinando a reflexão assim, aí pode ser que ele tenha esse problema. Só que o problema não é que você ficou fazendo anteflexão sem fazer retro. Que eu posso fazer anteflexão todo dia, não fazer retroflexão alguma, se eu fizer como eu demonstrei para vocês, que é impossível eu tirar esse problema. Então você tem que ver caso a caso. Em princípio, o simples fato de você fazer anteflexão e a torção, sem nesse caso fazer a retro, não tem problema algum. O que não poderia é o contrário. Você fazer todo dia, se você quer melhorar numa retroflexão, então você começa todo dia de manhã a treinar uma retro, aí o oposto não é verdadeiro. Aí você tem que necessariamente fazer todo dia também uma anteflexão. O que mais? Continuando? Tá. Eu estava nos treinamentos do Padahastasa. Tá. Tem uma coisa que vale a pena já tentar corrigir desde o princípio, que é o seguinte. Padahastasa, ele pode ser, é muito comum ele ser feito dessa forma aqui que eu estou demonstrando.
e a pessoa até está fazendo um Padahastasana. Qual dos dois é mais intenso? Esse aqui que eu estou demonstrando, tá? Ou esse daqui? Esse aqui. A minha mão nem estava tão perto do solo, mas o que acontece? É uma tendência natural de quando você faz um Padahastasana, dá para todo mundo ver a inclinação do corpo para trás, você inclinar muito o corpo para trás. Isso descaracteriza bastante o treinamento. Então você tem que procurar manter o peso do corpo concentrado, principalmente na parte da frente do pé. Não precisa chegar a tirar o calcanhar. É simplesmente mexer com o seu centro de gravidade, né? Para ao invés de estar aqui todo apoiado no calcanhar, né? Você trazer para frente. Aí é um treinamento que vai funcionar melhor, né? Às vezes a pessoa pode travar um pouco no asana, que ele fica fazendo sempre muito com o peso só lá atrás, isso acaba não solicitando o corpo da forma que a gente quer. Uma coisa para poder fazer de vez em quando, vocês sabem que a política da casa, né? As placas, né? A política da casa. Assim, né? Tinha, né? Estou revelando minha idade agora, que não é mais comum isso, né? Isso é coisa de antigamente tinha. É não usar nenhum tipo de anteparo externo. A gente usa minimamente qualquer tipo de anteparo externo, mas é uma questão de opção. Eles bem usados podem até ser muito bons, mas a gente prefere utilizá-los muito raramente se as coisas são necessárias, e não como método. É a opção da escola nossa. Mas uma das exceções dessa regra, a gente usa só em regime de exceção isso, é a anteflexão perto da parede. Porque se você faz, por exemplo, a um palmo da parede, né, e você não consegue descer e subir, opa, tem alguma coisa errada, você está inclinando demais o corpo. Quanto mais anteflexão você tiver, quanto mais treinado você tiver, você pode fazer indo cada vez mais perto da parede. Quando você conseguir fazer com o corpo praticamente encostado a 2 ou 3 dedinhos só da parede, você conseguir descer e subir, aí você está num ponto de excelência. Aqui tem isso aqui atrapalhando. Oi? Aqui, no rodapé. Então você marca uns 2 dedinhos, né? Aqui nos pés estão 3 dedos do rodapé, né? Em vez de você consegue descer, completar e voltar. Tá ok? Se você está bem treinado, dá até para, ao invés de 3 dedinhos, fazer a 2 ou um só. Não vou me arriscar a demonstrar. Vou preferir fazer na zona de conforto. Mas aí você tem um parâmetro, né? Você tem que conseguir fazer o Padahastasana praticamente encostado na parede. E, detalhe, tem muita gente que consegue, mas não consegue descer e subir. Ele até consegue fazer isso aqui, né? Aí depois encosta lá e depois faz. Não, aí não vale. Você tem que realmente, se você está com o domínio corporal e o corpo bem trabalhado, você tem que conseguir fazer como eu demonstrei, que você desce e sobe, né? Esse é um treinamento que de vez em quando é legal você fazer com seus alunos ou com você próprio, sem um parâmetro bem objetivo, né? Diferente só de ver se a pessoa está jogando ou não. Colocar a pessoa próxima da parede, ou mais ou menos próxima, aí depende da flexibilidade que ela tiver, qual vai ser o ponto bom de treinamento para ela. Certo. No segundo ano do curso, a gente vai voltar para as anteflexões falando sobre asanas em dupla. Então tem uma série de treinamentos que dá para fazer em dupla, ou alguns até com faixa. Talvez até a gente ensine um ou outro de faixa também, apesar de não ser o estilo nosso. Mas em dupla com certeza a gente vai ensinar, só que esse vai ficar um pouquinho mais para frente. Que aí são treinamentos bem mais intensos. Então, como a gente tem bastante tempo, né? Vamos escutar tudo agora, então vamos só completar o básico. Tem uma outra reflexão em pé que é muito importante, porque muitas vezes a anteflexão, parece que você está trabalhando, e está, na verdade, trabalhando a capacidade da coluna, né? E a musculatura dessa região costal de um modo geral. Mas, na verdade, tem muita gente que tem muita dificuldade em anteflexão por causa da musculatura. Exato.
Aí tem um outro asana que trabalha isso de uma forma bem mais localizada até do que o Padahastasana. Então, eventualmente, se a pessoa precisa fazer um treinamento mais forte de anterflexão, seria interessante combinar o Padahastasana com o Parshvottanasana. Parshva, todo mundo lembra o que é. Se não me engano, tem um acento aqui. Depois vocês verificam. Parshva. Tem a Parshva. Depois vocês confirmam. Acho que tem um acento aqui. Parshva quer dizer de lado. Então, Parshva é o prefixo que a gente usa sempre para mudar a posição, para falar que ela vai ser feita com o lado do corpo. Então, como vocês acham que seriam? Isso é um Padahastasana, né? Como é que seria um Parshva Padahastasana? Né? Vai à frente e gira, né? Nossa, está bem estranho, que na verdade eu nunca fiz, talvez nunca tenha dado em aula, nem está codificado. Mas em tese seria isso que eu demonstrei, se desce de lado. Agora, o Parshva normalmente é usado como prefixo para modificar algum asana, mas ele próprio tem um asana dele, que é o Parshva-Uttana. Né? Uttana, o que quer dizer Uttana? Ninguém é meu menino, sério. Tudo bem, que agora vai ter que fazer uma provinha. A cada 6 meses de curso tem uma prova, aí já para todo mundo saber o que é Uttana. Eu vou te demonstrar uma asana que é parecido com o anterior. Tá. E que eu costumo dar em aula, mas eu também não classifiquei. Não, essa parte depois eu vou voltar, que senão fica... Eu faço assim. É um Parshva Padahastasana. Quer dizer, não tem nome esse asana, não está codificado, mas é um asana válido. É válido? É válido. Inclusive, eu tenho quase certeza que ele é utilizado na escola de Iyengar. Só que eu preciso verificar se é os pés unidos ou não, mas tem um asana que até está codificado na escola de Iyengar, só que a ênfase principal é na torção. A ênfase principal, no caso deles, desse asana, se não me engano, até, no caso deles, tem até um nome esse asana, a ênfase é para fazer a torção. No nosso caso... Às vezes fazem com a palma da mão no chão. Às vezes faz com a palma da mão no chão. Na nossa nomenclatura, nem essas variações não estão codificadas. Mas também não precisa se ater muito ao que está codificado. Até quando você está conversando com as pessoas, você pode usar os prefixos à vontade. Então tem 2 prefixos que a gente costuma usar. Parshva, avisando que é de lado, e Vakra, avisando que é para fazer a intorção. Então, se você fosse só querer dar nome aos bois, porque dar o nome aos bois ajuda a entender as nuances do asana. Então, se eu estou falando um Parshva Padahastasana, eu estou mais preocupado em ver o quanto a minha dorsal está se aproximando das pernas. Se eu fosse chamar uma coisa de Vakra Padahastasana, eu estaria mais preocupado com a torção da coluna. Até os ombros, inclusive, a torção completa. Né? Porque para você fazer o Parshva, você não tem que torcer a coluna inteira. Antes de entrar no Parshvottanasana, só para fechar o Padahastasana, comentar 2 coisas. Tem um asana que é bastante utilizado, que é mais ou menos assim. Né? Tem várias variações dele, que é uma anterflexão combinada com uma torção. É um asana válido da yoga. Eu tenho quase certeza que ele, inclusive, está codificado na nomenclatura de Iyengar. Eu preciso checar, porque eu não lembro de cabeça. Na nossa nomenclatura, a gente iria usar em aula também. Não precisaria dar um nome para ele, só descreve o asana. Se fosse dar um nome, você poderia escolher. Você poderia chamar de Parshva, que é de lado, Parshva Padahastasana. Quando você está querendo que a pessoa fez o asana, agora encoste a dorsal nas pernas, ao invés de encontrar a parte frontal. Ou você poderia chamar de Vakra Padahastasana. Vakra é o que a gente usa para torção. Se aí o que você quer enfatizar não é tanto aqui a base da lateral do corpo, mas é ele combinar esse asana fazendo uma torção bem intensa da coluna toda.
aí a ênfase principal seria na torção. Então, temos duas variaçõezinhas novas aí de Padarastasa não codificadas, que é o Pashva e o Vakra, que poderiam ser utilizadas também em aula. E para entender bem claro a diferença, né? Para você fazer uma variação Pashva, você tem que também ter uma torção, tá certo? Se obviamente eu estou descendo reto, agora eu quero encostar a dorsal, sempre há... Não, desculpa, existem astas de Pashva que não são de torção, mas nesse caso, para fazer o Pashva tem que ter um pouco de torção também. A diferença, que eu até daria nome diferente para as coisas, é onde vai estar a ênfase do exercício. Então, se a ênfase é no Pashva, não preciso, por exemplo, fazer torção aqui na parte da região cervical. Posso fazer o asana aqui só e ainda assim ser considerado Pashva. Se a ênfase está na torção, aí você tem que garantir que a coluna, quase todos os assos de torção que eu conheço no yoga, talvez tenha alguma exceção, alguém me fala, quando você vai fazer a ênfase na torção, você sempre torce a coluna daqui até aqui. Você sempre procura ajustar a posição. Em geral, a gente fica até a cabeça olhando para o outro lado também. Porque, vamos ser, se é para torcer, não vamos torcer só uma parte, né, da coluna. Já no asas de anterflexão, retroflexão, ou nas variações Pashva, essa regra já não é verdadeira. Aí, às vezes, você pode concentrar só em segmentos específicos da coluna. Mas tração e torção, você sempre trabalha a coluna inteira numa tacada só. É fato isso? É, né? Estou até conversando que, coincidentemente, eu nunca falei isso em aula, nunca ouvi, mas é, né? Torção e tração, o exercício que a gente faz é sempre a coluna inteira. Então vamos entrar agora no Pakshutanasana. Isso pode ser feito também com uma perna na frente da outra? Não tem muita utilidade. O que tem utilidade, quando você quer fazer uma aula, foi um bom comentário para colocar, é o seguinte. Uma coisa que ajuda quando você quer produzir um efeito localizado é fazer repetição. Na nossa metodologia, a gente normalmente não usa muita repetição. A gente faz um asana, dá permanência e pronto. Mas se você quer acelerar seu desenvolvimento numa direção específica, ou você quer dar uma prática que o cara depois de 1 ou 2 horas vai sentir uma diferença enorme no corpo, você trabalha a repetição. E para não ficar fazendo exatamente as mesmas coisas e estimular melhor o corpo, você trabalha a repetição não fazendo exatamente a mesma coisa. Que aí vem a variação que você comentou, que é ótima. Então você dá uma permanência em Padarastasa. Aí volta, tá certo? Faz alguma outra coisa, ou não, ou você dá direto. Pode, sem problema algum, nessa variação aqui. Só que essa não vai ser tão intensa. Não está errada, porque não existe variação de asana errado. Isso é importante todo mundo saber. O que existe são variações de asanas pouco eficazes, ou que não tem nenhum efeito em particular, ou que, enfim, para aquela pessoa pode não ser necessária para nada, mas não está errado. Não existe asana errado, ou não existe variação errada.